Então, em Atos 16:31 diz assim: eles responderam: creiam no Senhor Jesus e vocês e suas famílias serão salvas. Você e sua família será salva, em nome de Jesus, amém? Vamos orar então. Senhor, nós exaltamos o teu santo nome, glorificamos ao Senhor. Muito obrigado pela tua palavra que foi liberada há mais de 2000 anos atrás. Ó Deus, nós tomamos posse dessa palavra como uma promessa para as nossas vidas. Sabemos que foi liberada num momento específico, ó Deus, mas nós sabemos que esse é o desejo do coração do Senhor para cada um de nós, e por isso, ó Pai, nós clamamos a Ti nesse momento que essa verdade espiritual seja a nossa verdade. Nós tomamos posse dessa promessa como uma promessa para as nossas vidas, para as nossas famílias, ó Deus, porque nós queremos desfrutar da eternidade de comunhão contigo. Nós queremos estar na glória louvando, adorando ao Senhor, mas nós queremos que todos os nossos familiares, ó Deus, os nossos amigos, os nossos vizinhos, eles também possam estar ali adorando ao único que é digno de louvor e adoração. Pai, nós consagramos esse tempo a Ti. Ó Deus, que essa palavra em nome de Jesus venha encher e transbordar os nossos corações, nos transformando, Deus, e nos levando a ser cada vez mais parecido com o Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. A família, na realidade, é uma ideia de Deus, é um projeto de Deus. Quando Deus decidiu, juntamente ali com a Trindade, quando Deus decidiu na eternidade que Ele iria criar o mundo, iria criar o ser humano, Deus então projeta a família. E a família então ela é uma instituição criada por Deus para cumprir os propósitos de Deus nessa terra. Deus então ele deseja se manifestar através da família. E assim é no Antigo Testamento. Deus escolhe homens, escolhe famílias, para que através daquela família ele pudesse se manifestar ali para as nações. Mas esse é o desejo de Deus para cada um de nós, que as nossas famílias sejam famílias abençoadas, famílias fortes, famílias comprometidas com o Senhor, famílias que buscam e que cumprem esse propósito. Deus instituiu a família para que através de cada família a glória dele pudesse ser refletida na sociedade. Cada família bem estruturada, cada família que serve ao Senhor, que cumpre os propósitos de Deus para ela, reflete então a glória do Senhor para aqueles que estão ao seu entorno, para aqueles que estão próximos. Então, quando a família vive em santidade, ali nós podemos expressar e manifestar a santidade de Deus. Quando nós expressamos o amor, ali a família se ama e expressa esse amor, então ela vai demonstrar o amor, o cuidado, a graça, o perdão, todos os valores na realidade do reino de Deus são manifestos nessa terra através de homens e de mulheres, através dos servos de Deus, através das famílias. E quando as famílias elas estão estruturadas e bem firmadas na rocha que é Cristo, Deus ele é glorificado. E as pessoas então entendem o caráter de Jesus. As pessoas então entendem o propósito de Deus. As pessoas então entendem e começam a buscar o mesmo estilo de vida que essas famílias refletem, porque elas estão na realidade refletindo Jesus quando as famílias
são então bem estruturadas. Pela graça de Jesus Cristo, então nós fomos salvos. Devido a isso estamos caminhando para o céu. E Deus, Ele deseja que cada um membros das nossas famílias possam participar e que possam viver conosco ali no céu. E é para isso que nós estamos caminhando. E qual é o objetivo desse propósito? É que os pais possam instruir os filhos. Os pais que conhecem o Senhor Jesus possam instruir os filhos. E os filhos que por um acaso tiveram um encontro com Jesus, mas os seus pais ainda não tiveram, que eles possam demonstrar Jesus e mostrar o sonho de Deus para a família, que é um sonho abençoado. Então o desejo é principalmente que os pais possam ensinar. Muitas vezes nós vemos que os pais, eles caminham bem com Deus, mas infelizmente eles esquecem de ensinar os filhos como caminhar com Deus. Quando nós observamos na palavra de Deus, nós vemos algumas gerações, e nós vemos homens que caminharam com Deus, mas que infelizmente não conseguiram transmitir isso para os seus filhos. Quando nós olhamos no Antigo Testamento, qual é o grande nome do Antigo Testamento? Poderíamos dizer aí poderia ser Moisés, um homem aí comprometido com Deus, um homem que caminhava com Deus, que falava face a face com Deus, um homem que viveu tantas experiências e revelações. Mas sabe o que acontece? Quando ele termina a carreira dele, ele preparou e discipulou muito bem Josué, e era vontade de Deus que Josué fosse preparado ali para assumir a liderança. Mas sabe o que me chama a atenção? Que não se fala mais dos filhos de Moisés. Quando nós vemos Samuel, um grande profeta, ele também ele viveu ali na casa, no templo. Então ele viu Eli, o sumo sacerdote, e os seus filhos que não estavam levando a sério as coisas de Deus. E sabe, ele aprendeu ali, ele viu que por conta disso, toda a família de Eli foi destruída. E ele então se torna um grande homem de Deus, um profeta. Ele era profeta, ele governava, ele era juiz ali em Israel. Era um homem extremamente importante. E sabe o que acontece? Quando ele termina a sua carreira e termina o seu ministério, nós vemos que os filhos dele foram rejeitados pelo povo. Então, em algum momento não houve essa transmissão. Você vê Davi, depois o filho de Davi, a gente vê que já tem uma queda drástica com Salomão. E depois então o filho de Salomão, que já arrebenta com o reino de Israel e divide o reino de Israel. Então, infelizmente, às vezes os pais, eles estão caminhando para o céu, mas estão esquecendo de demonstrar aos filhos o caminho para que eles possam caminhar bem. É como na corrida aí de revezamento, né, que você tem aquele bastão na mão. Eu gosto muito, em espanhol, aquele bastão se chama testemunho, né? E o que quer dizer? Porque na corrida você precisa passar o bastão. Ele é o testemunho de que realmente o corredor de trás conseguiu chegar até o corredor da frente. Então, se ele só tocasse, podia dizer, não, ele não tocou. Então ali aquele bastão, ele se torna o testemunho de que realmente eu corri, eu fiz aquela carreira, cheguei até um determinado ponto e eu passei o meu testemunho, eu passei a prova de que eu cheguei até aquela pessoa antes que ela saísse e completasse a carreira. E o que os pais precisam fazer com os filhos é justamente isso,
é levar ali o testemunho, é carregar, correr junto com os filhos e fazer com que os filhos possam continuar a carreira. Mas nessa corrida de revezamento existe algo interessante, que quando o primeiro corredor ele vai, o corredor de trás, o primeiro, segundo, terceiro, até o terceiro, pode cair o testemunho. Aquele bastão, então, ele pode, no meio da corrida, ele pode não ser passado corretamente. E uma coisa interessante que eu vejo, que quando o bastão cai, o corredor que deveria pegar, eu pensava assim, poxa, ele podia pelo menos pegar do chão e continuar a carreira e tentar chegar em alguma posição. Mas o interessante é que quando o bastão, ele não é transferido de maneira correta, a corrida acaba ali. E ele já não corre mais, o que estava esperando ele já não sai mais para correr. Eles sabem que eles perderam, porque um não soube passar ali o seu bastão. Um fica com a mão para trás, ele tem que confiar plenamente naquele que vai de trás, que vai entregar. Então a culpa não é tanto de quem recebe, mas a culpa é de quem transmite o testemunho. E muitas vezes os pais, eles não estão sabendo transmitir o testemunho, e a carreira termina ali, e ninguém mais caminha, e ninguém mais avança. E o que Deus quer é que hoje nós possamos ensinar os filhos, amém? E que nós possamos conduzir os nossos filhos, mas os filhos entenderem também que tem uma responsabilidade de dar continuidade ao testemunho que os pais estão entregando a eles. Felizmente hoje na igreja, as crianças, os jovens, os adolescentes, eles entendem muito de internet, rede social, tecnologia, YouTube, Netflix e tantas coisas, mas sabem muito pouco do céu, sabem muito pouco da palavra de Deus. A gente vê em outras culturas pessoas que decoram, os próprios judeus, que os filhos desde pequeno decoram a lei e sabem falar a lei. Os muçulmanos que da mesma maneira os filhos decoram o Alcorão. Mas nós que conhecemos a verdade, não ensinamos a palavra para os nossos filhos, e muitas vezes eles não conhecem o básico, não conhecem as histórias bíblicas, não conseguem identificar os personagens e os princípios de Deus para a vida deles. Então nós precisamos ensinar, amém? Para que os nossos filhos eles possam dar continuidade naquilo que nós iniciamos. Na realidade, que a nossa vida precisa ser a plataforma de lançamento. Até onde nós chegarmos, tem que ser o lugar, no mínimo, de partida dos nossos filhos. Mas muitas vezes os pais, eles são grandes homens de Deus, e os filhos não dão continuidade a isso. Então que você possa declarar todos os dias: eu vou para o céu, mas eu não vou sozinho, a minha família vai comigo, amém? Eu vou para o céu, mas eu não vou sozinho, a minha família vai comigo, e eu vou ser responsável por levar a minha família para o céu, em nome de Jesus. Então eu quis aqui dividir, é lógico que existe a responsabilidade dos pais, mas eu não vou ficar só nos pais, porque todos nós também somos filhos. E existe também a responsabilidade dos filhos. Mas primeiro eu quero falar aí com os pais, e os filhos que um dia serão pais, que possam aprender isso também. A responsabilidade dos pais. Qual é essa responsabilidade? A responsabilidade dos pais é discipular os seus filhos e ensiná-los a amar o Senhor de todo o seu coração. Olha o que diz a palavra de Deus lá em Deuteronômio 6, do versículo 5 até o 9, do 5 em diante, diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a tua alma e de toda a sua força.
Que todas as palavras que hoje ordeno estejam em seu coração. Ensina-os com persistência aos seus filhos. Então Deus, ele não está falando aqui unicamente para que nós venhamos a amar a Deus com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com todo o nosso coração, mas Ele está dizendo assim: você precisa ter isso gravado no seu coração, mas você precisa ensinar os seus filhos. Ensine com persistência aos seus filhos, porque alguns filhos são teimosos. A gente precisa insistir, persistir, para que aquela verdade fique gravada. E não só os filhos, né? Os pais às vezes também. Como filho de Deus, Deus às vezes nos orienta e nós também somos cabeça dura. E aí a palavra de Deus continua: converse sobre elas quando estiverem sentados em casa. Deus então ele está nos estimulando para que na nossa conversa, enquanto nós almoçamos, o momento de discipulado não é apenas aquele momento formal, mas o discipulado se dá de maneira natural. O viver o cristianismo, enquanto você estiver sentado na sua casa, enquanto você estiver comendo, qualquer coisa que você estiver fazendo, ensina o seu filho a guardar a palavra, e ensina o seu filho a amar o Senhor. Quando estiver andando pelo caminho, quando você deitar e quando se levantar, aí diz: amarre-se como um sinal no braço e prenda na testa, escreva nos batentes da porta da sua casa e nos portões. Qual é a orientação de Deus? Aonde você estiver, o que você estiver fazendo, lembre os seus filhos que eles precisam amar o Senhor. Mas para isso nós precisamos ser o exemplo. Não adianta você falar ame ao Senhor quando o seu filho vê que na realidade você não ama. Ele não vai amar. Mas quando você ama ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, e você transmite isso para ele, e em todo tempo, em qualquer lugar, em todas as circunstâncias, você demonstra o amor de Deus e fala para ele amar o Senhor, com certeza o seu filho, ele vai entender e ele vai viver a vontade plena do Senhor. Maior risco então dos pais é que os seus filhos não deem continuidade ao legado que eles têm construído com o Senhor. Outra responsabilidade dos pais é viver em santidade e exemplo em todas as coisas. Nós precisamos ser exemplos, sabe por quê? O pecado dos pais abre portas para a atuação do maligno na família e em toda a descendência. E eu quero deixar aqui um exemplo apenas disso, que é Adão e Eva. Nós sabemos que Adão e Eva foram criados e eles viviam no paraíso, algo maravilhoso. Eles foram colocados ali no jardim. Deus ele vinha e se relacionava com eles todos os dias. Deus conversava com eles, Deus ensinava, os discipulava e eles viviam um relacionamento de amor. Mas Deus, por amar Adão e Eva, ele deu a eles a liberdade. Ele deu a eles então o livre-arbítrio, para que eles pudessem optar. E Deus dá uma ordem clara e expressa e diz: vocês podem comer de tudo que tem aqui no jardim, foi feito para vocês. Só não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. E justamente foram ali que eles comeram, pecaram, erraram, e com isso o pecado, a maldade entrou na vida de Adão, na vida de Eva, mas não apenas nele, nos filhos, na descendência, e as consequências são vividas até hoje por todos nós. Mas nós vemos que o pecado dos pais muitas vezes abre portas para que os filhos então eles vivam debaixo da atuação do inimigo.
Poderia aqui enumerar muitos casos na Bíblia e na história de homens que tiveram uma má conduta, homens que não seguiram os princípios bíblicos, homens que não honraram ao Senhor e que como resultado tiveram a sua família totalmente destruída. E às vezes essa destruição, ela vai além do filho, do neto, mas alcança gerações e gerações. Fizeram um levantamento um tempo nos Estados Unidos, eu não ia falar sobre isso, então eu não peguei os dados certos, mas é algo interessante. Fizeram um levantamento de 2 homens do passado, e pegaram ali um advogado que era cristão, e pegaram um homem que ele era um preso e não honrava ao Senhor. E sabe o que eles fizeram? Eles começaram a ver a árvore genealógica, já ia falar outra coisa, a árvore genealógica desses homens. E sabe o que acontece? Daquele homem que servia a Deus, tiveram grandes homens, inclusive presidentes dos Estados Unidos, vieram da linhagem abençoada daquele homem que servia ao Senhor. Tiveram senadores, advogados, juízes, pessoas de bem que contribuíram com a sociedade. Por outro lado, o outro homem, a outra família, eles viram que foi uma sucessão de pessoas que trouxeram problemas para a sociedade. Claro que nesse meio termo tinha alguns que não tiveram problemas, mas na grande maioria e no resumo da ópera, foram pessoas que trouxeram prejuízos para os Estados Unidos. E o que eles chegaram ali com esse estudo? E quando ele é comprometido com o Senhor, quando você busca ao Senhor, a sua linhagem é uma linhagem abençoada. E Adão, infelizmente, por ter tido essa má conduta, ele permite então que aconteça muitas coisas ali para os seus filhos, para as gerações posteriores. As nossas escolhas e decisões de hoje vão determinar o nosso futuro. Mas infelizmente muitas das nossas decisões vão determinar o futuro dos nossos filhos também. Quando nós tomamos boas decisões, nossos filhos são abençoados. Quando os pais tomam más decisões, os filhos então são prejudicados pelas decisões dos seus pais. Segunda coisa que eu quero enumerar são os filhos, os deveres dos filhos então. E agora os filhos estavam felizes, falando: essa mensagem nos safamos. Mas na realidade, a família, para ser bem estruturada, precisa dos filhos dos pais discipulando e dos filhos se sujeitando à autoridade dos pais. A palavra de Deus diz então que nós devemos honrar. Qual é o dever dos filhos? O dever dos filhos é honrar os pais. Honre teu pai e tua mãe, a fim de que tenha vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. É o primeiro mandamento com promessa. E interessante que aqui a palavra de Deus não diz a respeito do caráter do pai. Se o pai precisa ser um bom pai para ser honrado, não diz isso. Diz que é dever do filho honrar o seu pai e honrar a sua mãe. Diz que é dever do filho cuidar dos pais, amar os pais. Nisso consiste honrar. É óbvio que você honra à medida, por exemplo, você não vai honrar seu pai em algo que não condiz com a palavra de Deus. Isso não. Mas a palavra de Deus nos orienta que você precisa amar, que você precisa orar pelo seu pai,
Ah, mas meu pai, ele dá muito trabalho. Ore por ele. Ah, eu vi um tempo atrás um filho que orava pelo seu pai, e o seu pai, ele era viciado em crack, e ele estava na rua, e quando você olhava para o menino todo bem arrumado, você via que era um rapaz de família, e você olhava do lado o pai todo sujo, com a barba grande, magro, mas aquele filho honrava o pai, visitava o pai na rua, conversava, tentava convencer o pai de que ele precisava sair daquela situação, e ele orava constantemente pelo pai. O que ele estava fazendo ali? Ele estava cumprindo a palavra de Deus que diz: honra teu pai. Não importa as condições que seu pai estiver, você precisa honrar. Mas essa história não termina aí, porque chega um dia que o pai entende que precisa sair daquela situação. E aí você vê as fotos depois, o filho consegue uma casa de recuperação, aquele homem tem um encontro com Jesus também, e você vê depois as fotos do pai já em uma outra situação, limpo, com a barba bem feita, não que pode ter barba, né, mas ele, no caso dele, ele não tinha mais barba, estava com a barba bem feita, já não era mais aquela só ossos, já estava mais fortinho, porque o filho decidiu honrar ali o seu pai. Então nós precisamos honrar pai e mãe. Filhos, qual é a tarefa dos filhos? A tarefa dos filhos é honrar o pai e a mãe, em nome de Jesus. Segunda coisa, o que os filhos devem fazer então? Quais são os deveres dos filhos? Serem obedientes. Filhos obedientes formam uma linhagem obediente e santa na terra. Acabei de falar para vocês a respeito de dois homens, um que servia a Deus e um que não servia a Deus, e essa linhagem abençoada de um e uma linhagem que foi prejudicada do outro. Então os filhos, eles precisam ser obedientes e entender que a sua obediência não vai trazer apenas benefícios para a sua vida, mas vai trazer benefícios para os seus filhos, para os seus netos e para toda a sua linhagem. E aí eu quero dar o exemplo de Sete. Quem foi Sete? Filho de Adão e Eva. Nós sabemos que Eva tiveram ali os seus primeiros filhos, e nós vamos falar mais a respeito disso. Mas depois disso, Adão e Eva têm um novo filho, e eles dão o nome para esse filho de Sete. E a partir de Sete, nós vemos uma linhagem abençoada surgindo na terra. O seu filho Enos foi um homem extremamente abençoado. Enos foi um homem que buscou ao Senhor. Olha o que diz a palavra de Deus em Gênesis 4, 25 e 26. Adão tornou a ter relações com sua mulher, e ela deu à luz um filho, e que pôs o nome Sete, dizendo: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. E a Sete nasceu-lhe também um filho, o qual lhe pôs o nome de Enos. E aí fica algo interessante. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Caim não havia morrido, Caim ainda estava vivo na terra. Mas sabe o que acontece através de Sete e do seu filho Enos? Nós vemos que Deus, ele começa a ser invocado, o nome do Senhor começa a ser invocado, eles começam a buscar, e ali surge então uma linhagem de Deus, uma linhagem abençoada. Sabe como são conhecidos os da linhagem de Sete? São conhecidos como os filhos de Deus. A Bíblia fala a respeito dessa linhagem, e fala que essa foi uma linhagem santa na terra. E quando nós vemos esses grandes homens da Bíblia, nós entendemos que eles vieram desta linhagem de Sete. A partir de Sete se estabeleceu uma linhagem abençoada na terra. Sabe, quando nós observamos, hoje nós celebramos aqui
a ceia do Senhor e lembramos do sacrifício de Jesus por nós, mas a nossa história de salvação começa em Sete, porque Adão gerou a Sete, Sete gerou a Enos. E quando você lê lá em Lucas capítulo 3, versículo 23 até o 38, você vai observar essa linhagem abençoada de Sete, chegando até Jesus Cristo, o qual morreu por cada um de nós e nos garante a salvação. Então, quando nós somos obedientes, quando nós somos filhos obedientes, não apenas nós, mas toda a nossa descendência, ela é uma descendência abençoada. Agora tem o problema dos filhos rebeldes também. Em contrapartida, os filhos rebeldes, eles causam problemas, destruição e morte aonde eles passam. Eles destroem famílias. A rebeldia, a rebelião destrói famílias. E aí nós temos o exemplo de Caim. Caim foi negligente no culto do Senhor, lá em Gênesis 4, capítulo 1 ao 5. Nós vemos que era um momento de adoração, de prestar cultos ao Senhor. E nós vemos que Caim, ele foi negligente. Ele não fez aquilo com o seu coração, ele não fez aquilo com a intenção de adorar ao Senhor. Mas sabe o que acontece? Deus, ele rejeita o sacrifício de Caim. Deus ama Caim e Deus queria que Caim entendesse o princípio do culto, da adoração. Abel fez de maneira excelente e Deus recebeu. E Deus então exorta a Caim, ele fala: eu posso receber o seu sacrifício também, eu posso receber, perdão, a sua oferta. Para isso é só você fazer com outra intenção no seu coração. E o próprio Deus alerta Caim e fala: Caim, o pecado está batendo na sua porta. Se você fizer as coisas certas, você vai ser aceito, a sua oferta vai ser aceita. Se você fizer as coisas certas, se você não for rebelde, se você vencer esse desejo do seu coração, você vai ser abençoado. Mas nós vemos que os maus pensamentos de Caim deu frutos, levou Caim a matar Abel. E quando Caim mata Abel, então ele trouxe destruição para aquela família, trouxe tristeza, se tornou o primeiro homicida da humanidade, trouxe tristeza para sua casa, trouxe tristeza para ele, porque ele precisou sair dali, ele foi rejeitado por Deus. E o que acontece é que Caim, ele tem uma geração que não abençoa, uma geração que não é abençoado, uma geração cheia de problemas. Nós vemos que esses filhos e a genealogia de Caim é uma genealogia que traz muitos problemas. E eles são chamados na Bíblia de os filhos dos homens. E olha o que diz a palavra de Deus lá em Gênesis 6, 1, 2. Quando as pessoas começaram a se multiplicar na face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas. Tomaram para si mulheres, aqueles que entre todas mais lhe agradaram. E aqui é interessante porque quero fazer uma pequena correção. Algumas pessoas entendem que esses filhos de Deus eram anjos, que os anjos tiveram relações com as mulheres, com os seres humanos. E Jesus lá na frente vai falar: gente, isso aí não tem nada a ver, porque os anjos, no céu nós vamos ser como os anjos, não se casam e não se dão em casamento. Isso que as pessoas inventam a respeito desse versículo não tem nada a ver. Está falando de duas
genealogias de duas gerações de pessoas ali, as que serviam a Deus, gerados por Sete, e as de Caim, gerado ali por ele. E é interessante que uma vez, enquanto eu e a Renata líamos a Bíblia, nós começamos a enumerar e ver essa genealogia, e você pode ver lá no livro de Gênesis, as pessoas que Caim gera. Caim gera pessoas más. Caim gera pessoas. Um disse assim, ó, um menino me pisou em mim, eu matei ele. É tudo gente boa da geração de Caim. E quando você vê a geração de Sete, você vê surgir homens comprometidos com Deus. Então, quando você é rebelde, você não está prejudicando apenas você, mas você está prejudicando também a sua linhagem. Uma linhagem de corrupção, de pecado, uma linhagem que trará prejuízos para a humanidade. Para terminar, eu quero falar da família modelo, como Deus planejou e como Deus sonhou que nós como famílias pudéssemos ser. Pais que andam com Deus geram filhos abençoados. Enoque foi um homem que andou com Deus, a palavra de Deus declara isso. E ele gerou um filho que foi tão abençoado, que foi Matusalém, que foi o homem que mais viveu na terra. Lembra que depois vai surgir a promessa de que quem honra o pai e a mãe, se prolongam os dias. Ele era tão obediente que eu creio, apesar do pai ter sido arrebatado, mas ele tinha a mãe para cuidar, e ele honrou os pais de tal maneira. Enoque foi tão abençoado que conseguiu transmitir isso para o seu filho, que ele foi o homem que mais viveu na terra. Teve uma longa história que abençoou vidas. Mas eu quero falar um pouco a respeito do estilo de vida de Enoque. Um estilo de vida que testemunhava, um estilo de vida de uma família totalmente ordenada, uma família totalmente regulada. Nós vemos ali então que Enoque foi abençoado e conseguiu transmitir isso para o seu filho. E olha o que a palavra diz de Enoque, Hebreus 11:5. Pela fé Enoque foi levado para os céus sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si, porque antes de ser levado, ele já era conhecido por agradar a Deus. Ele foi um homem que agradou tanto a Deus, que não viu a morte, não experimentou a morte. Ele estava em uma comunhão plena com Deus, e essa comunhão era tão grande, que para Deus já não fazia mais diferença, se ele estivesse na terra, como se ele estivesse com ele. E Deus toma para si então Enoque e fala: vem ficar comigo, você vai ser promovido, porque você é um homem que agrada, você é um homem que testemunha, você é um homem dessa linhagem abençoada, você é um pregador de justiça com a sua própria vida. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Judas capítulo 1, versículo 14. Enoque, que viveu na 7ª geração depois de Adão, profetizou a respeito desses homens, dizendo: ouçam, o Senhor vem como incontáveis milhares de santos para julgar a todos. Convencerá os pecadores dos seus atos perversos e dos insultos que pronunciaram contra ele. Enoque foi um homem justo. Enoque foi um profeta do Senhor. Ele profetizou lá, e Judas relembra da profecia de Enoque, que um dia Deus iria se levantar e iria julgar os maus. Esse estilo de vida de Enoque deve ser o estilo de vida que nós devemos desejar para as nossas famílias. Pais santos, pais comprometidos, pais que honram a Deus, pais que ensinam os filhos, e filhos que dão continuidade, como foi no caso de Matusalém, homem abençoado, que dão continuidade
por honrarem a Deus, vivem uma vida larga, abençoada e abençoadora. Esse é o desejo de Deus para nós. Deus, Ele quer que nós sejamos salvos, mas não apenas isso. Deus, Ele quer que toda a nossa família seja salva. E o que o Espírito Santo pergunta hoje, o desafio que o Espírito Santo lança para cada um de nós hoje, você vai aceitar o desafio desse projeto de ir para o céu com a sua família? Eu e minha família no céu. Eu vou para o céu, mas eu não vou sozinho. Eu vou ser responsável por levar os meus familiares. Se você tem uma resposta favorável ao Senhor, quero convidar que se coloque de pé e nós iremos orar nesse momento. Quero convidar o ministério de louvor que vem à frente. E nós vamos orar por esse tempo. Serão dias aonde nós iremos ministrar na nossa casa. Separar um tempo para ensinar a palavra de Deus. Separar um tempo para compartilhar a palavra de Deus nas nossas casas, em nome de Jesus. O desafio foi lançado e o Espírito Santo de Deus quer ouvir nesse momento a sua resposta. Então eu quero te convidar nesse momento que você possa orar e responder ao Espírito Santo enquanto nós adoramos ao Senhor em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, exaltamos o teu santo nome, ó Pai. Cremos que o Senhor tem um tempo especial
especial para cada um de nós, para cada uma das nossas famílias. Cremos, ó Deus, que o Senhor tem preparado um tempo de salvação, aonde nós, como família, como igreja, nos alegraremos, ó Deus, nos uniremos ao céu, celebrando a salvação de todos aqueles que alcançaremos nesse tempo. Ajuda-nos, ó Deus, a não sermos negligentes, mas pregarmos a sua palavra em tempo e fora de tempo, que nós possamos pregar enquanto caminharmos, enquanto estivermos sentados, enquanto nós possamos realmente fixar a sua palavra em todos os lugares, e que dessa maneira, ó Deus, o maior número de pessoas possam ser abençoadas pelo Senhor. É o que nós te pedimos, ó Deus, com os nossos corações alegres, confiantes de que o Senhor fará grandes coisas em nosso meio, não por sermos merecedores, mas porque somos amados do Senhor, em nome de Jesus, amém.